Estamos de volta com o nosso programa e amigos aqui na internet. E no segundo bloco de hoje, nós vamos conversar com a médica veterinária, a doutora Selma Scarpa, sobre a importância da vermifugação em adultos e filhotes de cães e gatos, no nosso canal Amigos Pets. Vamos assistir? O programa E Amigos, hoje no seu canal Amigos Pets, nós vamos estar falando sobre vermifugação. Ao meu lado está a doutora Selma, mais uma vez presente no programa E Amigos. Selma, prazer em recebê-la novamente no programa E Amigos. E vamos falar sobre vermifugação. O que seria a vermifugação para o pessoal da internet compreender um pouquinho melhor? Perfeito. No outro programa nós falamos muito sobre a vacinação. Mas a vermifugação, ela também é importante, tá? E que seja iniciada logo nos primeiros dias de vida do animal. O correto é que seja feita a vermifugação na mãe. Então, vamos supor, a cadelinha está prenha, né? Foi constatada a gestação. Então, quando ela está em torno de 35 dias de gestação, a gente faz uma vermifugação da seguinte forma. Ela vai tomar o vermífugo num dia. Aí conta-se 15 dias, faz mais uma dose do vermífugo e aguarda que ela tenha os bebês. A partir do momento que os bebês nascem, quando eles estão com 20 dias, nós iniciamos o que nós chamamos de vermifugação. O que é o vermífugo? O vermífugo é uma medicação própria para exterminar, né, ou eliminar, no caso também, os vermes adultos ou os ovos que estejam dentro da barriguinha do filhote, tá? Então, quais são eles? O nosso ascaris, né, que todo mundo conhece, que é a lombriga. Nós temos a tênia, né, que é aquela famosa a quadradinha, né, que é a doença do porco, que o pessoal fala, né, o verme do porco. Alguns filhotes já nascem porque eles herdam da mãe. Então, por isso, a vermifugação é importante na mãe também, tá? Mas muitas pessoas não têm essa noção. Então, elas adotam um filhote. Às vezes, assim, se for de uma ONG, geralmente a ONG faz essa vermifugação na mãe. Mas quando não tem como, porque às vezes a mãe morreu, os filhotes chegam, não dá para saber qual foi a vida dela antes do parto, né? Então, muitas vezes esses filhotes eles só vão receber a dose de vermífugo dos 20 dias. Aí o que acontece? Esse filhote ele vai desenvolver esse ovinho que está ali dentro, vai se tornar um verme adulto. Então é aquele filhote barrigudo que o pessoal fala, nossa, está com barrigão, né? Aquilo ali é verme adulto. Então, quando você faz uma dose de vermífugo, é muito comum esse filhote eliminar esse verme adulto morto ou até às vezes vivo nas fezes, né? Então é aquele monte de lombriga que sai, então a pessoa olha para aquilo e fica assustada. E nós temos alguns problemas que podem acontecer devido a essa quantidade de verminose, né? Então, se são muitos vermes adultos, pensa no intestino de um cachorrinho pequeno. É um tubinho, né? Então, ele está repleto de verminose. Aí ele começa a ter diarreia. Essa diarreia ela vai provocar um movimento muito forte do intestino, que seria o movimento peristáltico, né? Aquele movimento que o intestino faz para poder eliminar o bolo fecal, né? Então, ele começa a trabalhar muito e aqueles vermes, geralmente, eles têm vamos falar, um ganchinho, onde fica aderido à parede do intestino. Então, cada vez que o intestino se movimenta, ele se movimenta junto. E é muito comum acontecer o que a gente chama, tecnicamente, de intussuscepção. O que é? O intestino involui, ele entra, vamos falar, ele engole o próprio intestino. E essa é uma condição perigosa, porque quando ele faz esse movimento como se fosse uma luva, virando ao contrário, acontece um problema com os vasos, eles estancam o sangue, então não existe retorno venoso naquele local, então a circulação fica obstruída. E aí nós temos a morte do filhote por obstrução. E essa diarreia é ruim, porque o animal está perdendo sais minerais, ele perde vitamina, né? Então, assim, o intestino dele não está fazendo a absorção necessária.
né? A desidratação. Fora a desidratação, que é uma condição extremamente perigosa para o filhote, porque o filhote desidrata muito rápido, né? E aí o que acontece? Esse filhote, ele ainda não chegou na fase onde ele precisa ser vacinado, que seria com os 45 dias. Então, o que acontece? O intestino dele fica suscetível e aí pode ser contaminado pelo vírus da parvovirose. Então, é um ciclo isso daí, né? A gente tem que pensar nisso. Então, muitas pessoas desconhecem isso, pensam que é só ir lá e dar uma dose de vermífugo e tudo bem. Não é assim. O filhote, ele recebe de 4 a 5 doses de vermífugo até ele terminar a fase de vacinação. Então, vamos falar, dos 20 até os 4 meses de idade, é onde ele tem que fazer todo esse ciclo de vacina e vermífugo. Tá? E hoje nós já estamos tratando também o filhote, a gente já vem fazendo uma prevenção do caso da giardia. A giardia, ela não é uma verminose, a giardia ela é uma classificação diferente, ela é um protozoário. Tá? O que é o protozoário? O protozoário ele é um bichinho, vamos colocar entre aspas, microscópico, ele não é visto a olho nu, a gente só enxerga sob o microscópio, e ele adere também na parede do intestino, e ele causa vazamento de sangue, porque é uma ventosa, ele gruda ali no intestino e ele vai sugando o sangue. Então, o que acontece? Nós temos hemorragia intestinal e temos a anemia por conta dessa sucção de sangue que ocorre continuamente. Perda de sangue do animal. De sangue do animal. Como ele tem muito contato com o chão, às vezes um animal lambe o outro, ele se lambe muito, né? Então, nós precisamos fazer uma situação a mais, que antigamente não existia e hoje nós já temos como munição para o combate da giardíase, que é a vacina contra a giardia. Só que essa vacina, ela só vai funcionar se o animal estiver tratado. Não adianta fazer se o animal estiver no período de contaminação total. Não adianta. Nós temos que tratar e depois nós fazemos a vacina para bloquear o crescimento da giardia. Então, o tratamento seria em 2 fases, é isso? Em 2 fases. Nós vamos fazer, no caso, vermifugação. Se houver vamos falar assim, um período onde o animal esteja com os sintomas muito fortes, então assim, muita diarreia, aí é sinal que o intestino está prejudicado. Nesse caso, nós tratamos com os antibióticos, porque o que acontece? A partir do momento que o intestino está, vamos falar, machucado, né, que ele sofre esses danos, ele fica uma porta aberta. E nós sabemos que intestino é uma via de saída, né? Então, tudo que vai ali já é dejeto, ele faz a absorção e o restante ele vai jogar fora. Então, ali nós temos bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas, né, são aquelas que nós conhecemos que são os lactobacilos do famoso Yakult. Tá? Então, nós temos esses lactobacilos que nós chamamos de microbiota intestinal. É aquele tipo de bactéria que é necessário para poder fazer essa degradação, né, do alimento, para poder eliminar os gases, fazer tudo o que é necessário. E nós temos as bactérias ruins, que são aquelas que ficam ali esperando uma condição ruim do intestino para tomar conta. Então, qual é o protocolo? Hoje em dia, nós fazemos isso que eu falei. 20 dias, a vermifugação da mãe, vamos dizer, vermifugação com 20 dias, 40, 60, 80 e 120 dias de vida. Tá? E nisso nós vamos intercalando a vacina. A gente evita fazer tudo junto para não acontecer uma sobrecarga no organismo do animal. Tá? Então, por isso, é muito importante nessa fase, pegou o animalzinho, comprou, ou então adotou, né, ou achou na rua, procurar o veterinário para que ele possa identificar em que situação esse animal se encontra. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu vou levar ali na agropecuária, vou fazer vacina. Mas esse filhote pode ter a verminose. Se ele tiver a verminose, a vacina vai ser prejudicada. Então, não adianta nada você fazer vacina se você não fizer a profilaxia principal, que é a inicial, que seria o vermífugo. Né? Então, e esse vermífugo, assim, no mercado existem muitos vermífugos.
Cada um para cada fase de vida, tem o de filhote, tem o de adulto, tem líquido, tem comprimido. Ele é feito de acordo com a situação que o animal se encontra, a idade, né? Porque, lógico, o pequenininho é mais fácil você fazer o líquido, o grande você já faz o comprimido, né? Ele tem várias composições completas, composições onde você precisa fazer um tipo, depois mais um tempo fazer outro tipo. Então, assim, quem vai determinar isso é o veterinário, tá? Ele é que vai dizer qual é o vermífugo próprio para o seu animal. E isso não só cães, as gatas também, tá? Os gatinhos também precisam de vermífugo e muitas vezes a pessoa esquece, acha que o gato, nem vacina e nem vermífugo, né? Gato é um ser que não tem necessidade de nenhum medicamento. E não é bem assim. A vacina é importante e o vermífugo para o gato também. Tá? Quero agradecer sua participação no programa e amigos. E falando um pouco da vermifugação, só reforço então isso é da importância do acompanhamento do veterinário desde do período ali que ele ainda vai nascer até quando ele fica adulto, né? Perfeito, porque esse cuidado, né, que eu estou falando, bati muito na tecla do filhote, porque assim, depois esse cuidado vai se tornar uma manutenção. Por isso que eu disse que para nós é muito importante ver o animal pelo menos uma vez por ano, porque daí ele vem, ele toma a vacina, a gente garante que faz o vermífugo, porque daí nós vamos perguntar, né, para o proprietário se foi feita ou não a vermifugação. Tem muitos que fazem, às vezes eles mesmos já vão lá, compram o vermífugo e já ministram no animal. Agora, nós perguntamos justamente para não haver essa falha, né? E muitas vezes encontramos animais que passam, às vezes, 5, 6 anos sem ver uma dose de vermífugo, né? Então, eles estão aí, eles podem, às vezes, ser portadores assintomáticos, como eu disse, mas eles podem estar disseminando para outros animais e até mesmo, dependendo da situação, para o ser humano, né? Obrigado. Espero que todas as informações dadas pela doutora Selma Scarpa, médica veterinária lá de Nova Odessa, tenham servido para vocês cuidarem melhor dos seus bichos de estimações, principalmente quanto à importância da vermifugação. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais programa e amigos aqui na internet.